Bem, enquanto o pessoal vai entrando, a gente dá início, então, ao nosso webinar. Eu sou a Denise Maidanchen, estou aqui na Quanta Previdência há 15 anos e faço parte da diretoria da Quanta, junto com o Dr. Euclides Reis Quaresma, que é o nosso diretor superintendente, e o Glauco Milhomem Baltar, que é o nosso diretor de operações e tecnologia. Sejam muito bem-vindos para esse bate-papo tão importante, principalmente nesse momento. Quero começar agradecendo, então, a participação de todos vocês e principalmente aos meus convidados, que são muito especiais. Dr. Luiz Marcondes Martins, há 15 anos eu estou no sistema e já o conheço de uma luta muito mais longa que a minha, né? Um grande defensor do sistema fechado de previdência complementar, é advogado e preside já no seu segundo mandato a Associação Nacional das Entidades de Previdência, a ABRAP. Então, está aqui conosco, né, falando um pouco sobre segurança desse regime que é tão forte dentro do Brasil. E também o Rafael Porto, que é sócio proprietário da Lumens, nossa assessoria atuarial. Quero também citar a presença aqui de todos os nossos conselheiros, nosso conselho fiscal e o nosso conselho deliberativo, todos estão presentes no nosso webinar. E os nossos conselheiros são representantes das nossas cooperativas, que são as instituidoras do Sistema Unicred, do Sistema AILOS também. E, além de representar os instituidores, também representam os participantes. Bem, há 15 anos, a Quanta foi criada e com o principal objetivo de proteger o presente e o futuro dos nossos cooperados. Então, a segurança sempre foi a principal diretriz de gestão. E já foi até no modelo escolhido, né? Nós escolhemos um dos modelos de previdência mais seguros do mundo, e vamos falar sobre isso com vocês hoje. E foi através dessa segurança que nós conquistamos a confiança dos nossos mais de 100 mil participantes e mais de 3,6 bilhões em patrimônio. Por isso, nessa noite, né, o tema escolhido foi a segurança dos planos de previdência fechado. Então, fiquem conosco nessa 1 hora, porque nós vamos falar da segurança do seu dinheiro e da segurança da sua renda futura. Antes de começar as perguntas, eu quero só fazer uma breve contextualização. Bom, no ano passado, 2019, foi um ano muito importante para a Previdência Complementar, um ano muito bom. O governo conseguiu evoluir na reforma da Previdência, nós conseguimos conquistar de novo um aumento da expectativa de vida. No ano passado foi falado muito e muitos novos atores começaram a falar sobre a longevidade. A gente viu um país evoluindo no processo de educação financeira e previdenciária. A gente também viu um país com a inflação controlada, o que dá mais condições do poupador pensar no longo prazo, o que é fundamental, né, para uma poupança previdenciária. Então, esse contexto todo trouxe um ambiente muito positivo. No ano passado, foi um dos períodos que a Previdência Complementar mais cresceu no Brasil. A Previdência Aberta cresceu, em média, 23%, e na Quanta não foi diferente. A Quanta teve um crescimento de 35% no número de participantes. E era o que a gente acreditava, né? E esperava e projetava para 2020. Esse ambiente bastante positivo. Mas aí começamos o ano com perspectivas muito positivas para praticamente todos os segmentos do Brasil. E aí chegou o coronavírus, né? E afetou a saúde, afetou as empresas, afetou a economia, afetou a capacidade de poupança, afetou os investimentos e nem a renda fixa, que são os ativos mais conservadores, ficaram de fora. E aí a gente está num ambiente que trouxe um pouco mais de insegurança. E embora nós estejamos bastante seguros e tranquilos com a nossa conduta, nós entendemos que é natural as pessoas terem um pouco mais de insegurança nos momentos como esse. Por isso, nós provocamos, então, esse webinar para conversarmos sobre todos os aspectos que trazem segurança para a nossa previdência complementar fechada. E a minha primeira pergunta vai para o Luiz, então, que é o nosso presidente da Associação Nacional das Entidades Fechadas. E, Luiz, a gente sabe, né, como eu estava falando, que nos momentos de crise é bem natural as pessoas se sentirem um pouco mais inseguras com os seus investimentos. Mas é muito importante que os nossos participantes compreendam que a Previdência, ela possui um arcabouço legal bem eficiente. E tem muita margem de segurança para quem investe no longo prazo. O governo precisou fazer esse dever de casa, né, criando um ambiente regulatório que
deixasse as pessoas se sentirem seguras. Então, você, como presidente da Abrap e que atua há muitos anos nesse segmento, transmita para os nossos participantes um pouco desse ambiente regulatório, deixando bem claro quais mecanismos blindam e protegem a previdência fechada. Bom, primeiro, boa noite, né? É uma imensa satisfação. Obrigado pelo convite, Denise, uma grande amiga de segmento. A gente começa a falar de mais de 10 anos, 15 anos, a gente começa a ficar já faz tempo, né, Denise? Então, todo o trabalho que vocês estão fazendo na Quanta, você, o Quaresma, eu sou um fã da Quanta, do trabalho que vocês vêm desenvolvendo aí, é o maior fundo instituído do nosso país, quer dizer, então, registro aí meus cumprimentos a todos, da Quanta, para mim é um imenso prazer, né? E, Rafa, obrigado aí também por dividir esse tempo para a gente poder bater um papo do que é o nosso segmento, o momento do nosso segmento, né? De lives, de webinar, como definem, né? Mas o fato é a gente estar num fundo instituído de referência, né? A Quanta 600 milhões em patrimônio, né, pagando aí mais de 1.000 benefícios, cumprindo a sua missão social, aquela missão, aquela finalidade institucional. É fato, né, que dentro dessa conjuntura que a gente está vivendo, uma crise mundial aí sem igual, né, foi tudo muito rápido, mas eu acho que a gente tem que buscar esse aprendizado, tirar uma curva de aprendizado disso tudo que está acontecendo. É um momento que pede muita serenidade, reflexão, em especial as pessoas com seus investimentos, mas antes de tudo saúde, né? A gente precisa priorizar pessoas, o segmento vem nessa toada também, mas a gente precisa ter muita responsabilidade nesse momento e muita reflexão, né? Não dá para a gente ir muito no embalo da rapidez como tudo isso tem acontecido. Digo isso porque o nosso segmento, né, nesse momento em especial, em que se pede muita proteção social, as pessoas elas estão sensíveis a buscar uma proteção para si, para o seu familiar, né? As pessoas estão querendo ficar seguras, né? As pessoas estão sensíveis pela longevidade, as pessoas já sabiam que iam viver mais, e agora, dentro dessa estrutura, a proteção social do nosso segmento, a nossa finalidade é muito, muito forte. Né? O assistencialismo no nosso segmento, quando ele nasce lá atrás, e aí nós vamos poder puxar para o cooperativismo, para aquele ambiente coletivo, para o mútuo assistencialismo, né? Para esse mutualismo que nascem aí os próprios planos BDs no nosso segmento, mas enfim, né? É um momento de proteção, que as pessoas buscam proteção social e solidariedade. Isso é do nosso DNA. Então, eu acho que o segmento se coloca no momento de muita ajuda para tudo isso que está acontecendo. E a proteção previdenciária, e por quê? Né? Esse segmento, né, ele tem 42 anos, o sistema nasceu em 1977, né, é um sistema que ele acumulou quase R$1 trilhão, né, agora a gente voltou um pouquinho em função da conjuntura econômica, mas o que sempre pesa para o lado da previdência complementar fechada em termos de vou dar a uma rentabilidade maior ao participante, por longo prazo. A Denise aqui já apontou. Então, isso nunca jogou também tanto ao nosso favor. Né? A gente já viveu outras crises, é verdade, nenhuma dessa envergadura em frente aos investimentos do segmento. O segmento vinha no movimento, à luz da queda da taxa de juros, para arriscar mais, buscar devidamente monitorado, devidamente blindado, mais uma renda fixa, né? E nesse momento há realmente... Mas é que eu digo, nunca o longo prazo jogou tanto a nosso favor. Então, o que está sendo agora, em termos de mundo, né? Essa foi uma coisa mundial. Né? O que está sendo levado agora dos planos, dessas rentabilidades momentâneas, a gente não pode pensar assim. Né? Porque a nossa história nesses 42 anos mostra, né, que o que está sendo levado agora ele vai voltar. Né? São perdas contábeis, nenhuma perda pode ser. Então, dentro dessa estrutura de longo prazo que o sistema tem, o sistema está pagando 60 bilhões de benefício ano para 870 mil aposentados. Então, estão 42 anos passando por N crises que vieram aí dentro do mundo financeiro. É um sistema que tem 870 mil aposentados e pensionistas, recebendo 60 bilhões a ano. A gente gere 13% do PIB. Né? A importância e a natureza e a finalidade é social.
mas para acumular esses recursos nós temos essa atividade. Então, nesse momento, e o sistema hoje, o arcabouço legal, Denise, como você coloca, e regulatório, somado a essa sua solidez, né, somado aos grandes números que o sistema representa em termos nacionais, é o único veículo de poupança de longo prazo que nós temos no Brasil. Então, ainda que você tenha um perfil, nosso sistema tem uma duration de 15 anos, um VGBL você tem uma duration de 4 meses. É outro produto. Agora, no produto de longo prazo, e dentro de uma gestão de excelência, de profissionalismo por entidades sem fins lucrativos, é evidente, né, que dentro da sua estrutura o retorno participante vai ser maior. E nessa história no arcabouço legal, a gente precisa lembrar, o sistema nasceu com uma lei ordinária, 77, aí o sistema evoluiu, né, tiveram as grandes empresas que patrocinaram os grandes fundos, etc. Ele faz um movimento de modernização institucionalizado. O sistema hoje tem um regulamento lá no artigo 202 da Constituição, né? São editadas 2 leis complementares, se criam os fundos instituídos, nasce a quanta, aí a possibilidade de nascer a quanta, porque até então a previdência complementar é só entre patrocinados, mas o que eu quero dizer é a modernidade da nossa legislação. A nossa legislação tributária hoje, a regressividade, a gente quer mais, né? Mas dentro da regressividade que hoje se coloca, é referência mundial, a resolução CGPC 13 de governança, né, dentro das melhores práticas mundiais, né? E mais, eu acho que o mais importante, porque quando você busca a previdência complementar, tem que ter patente a transparência e a credibilidade. Porque nós estamos falando de uma relação de 20 anos de acumulação, 30 anos, e mais 20, 30 de gozo de benefício. Você vai ter uma relação com a Quanta, enquanto beneficiário, e tomara que assim seja, porque eu tenho a minha relação da minha proteção social, de 50 anos entre pagar e receber benefício. Então, a transparência e a credibilidade são fundamentais. E o legislador foi sábio nessa modernização, porque ele inseriu o participante. Toda entidade, ela pertence àquele participante que integra a organização, a estrutura organizacional. Ele tem assento no Conselho Deliberativo, ele tem assento no Conselho Fiscal, ele tem assento em comitês, né? Então, dentro dessa transparência, e de novo, né, eu volto a citar exemplo Quanta, porque quando eu era presidente da UBPRES de São Paulo, a gente crescia ali, sempre buscando o benchmark, era Quanta, né, dos grandes fundos instituídos. Os fundos instituídos do país deu certo. O sistema de segmento fechado de previdência complementar segue no viés dos fundos instituídos do seu crescimento, junto com o setorial e amplia-se para as famílias, etc., e a previdência complementar do servidor público. Hoje tem uma estrutura de governança, você tem comitês de investimento, você tem hoje, numa fiscalização do Estado brasileiro, você tem a Previc, que é uma autarquia especial órgão de previsão, você tem o CNPC, que é o órgão de regulação, você tem a CRPC, que eu tive a honra de integrar, que é a Câmara de Recursos do Regime Disciplinar, você tem uma responsabilização penal, civil, no CNPJ do dirigente, você tem hoje uma blindagem, o sistema é um processo de aperfeiçoamento, né, que dentro da, por exemplo, independência patrimonial, o sistema acaba de implementar, de autorizar e vai ser implementado ao longo desse ano, o CNPJ por plano, já tinha a sua individualização, já tinha o seu CNPB ali o identificando, mas o sistema foi buscar mais, uma ampliação nessa blindagem, que é o CNPJ, como um fundo de investimento e dá proteção dentro daquela segregação necessária. A autorregulação. O sistema hoje, dentro do processo de investimento, ele tem uma autorregulação que veio para ampliar ainda mais toda a sua credibilidade e toda a sua blindagem. O grau de solvência hoje do sistema é 100%. Estados Unidos e Reino Unido, o grau de solvência da previdência complementar deles era abaixo de 100%. Então, hoje, eu quero dizer para vocês, o Brasil é referência em termos de estrutura. E o que está dando certo? O que vem crescer, né? São os fundos instituídos, essa previdência nova, para um ativo digital, esse momento que a gente nota, e aí vocês, de novo, praticam muito isso, né? É a reinvenção, né? A disrupção. Isso mais do que nunca o mundo nós estamos vendo hoje. Mais ou menos nessa linha, um pouco, Denise, do que eu acho que o nosso segmento hoje é o veículo ideal para quem quer buscar uma proteção previdenciária social adicional, né? Com um maior retorno, com uma maior blindagem, com uma maior segurança. Acho que é um pouco isso. Obrigada, Luiz. E para os nossos ouvintes, né, muitas dessas normatizações ou desses mecanismos de segurança estão contemplados na principal lei, no principal normativo, que é a Lei Complementar 109,
ela que regula a previdência complementar fechada, e eu diria até que ela dá para os planos de previdência uma segurança até maior do que quando comparado com outros mecanismos de investimentos. A regulamentação da previdência fechada, ela é mais evoluída do que, por exemplo, de fundos de investimentos ou até mesmo da previdência aberta, né? E como o Luiz falou também, né, hoje nós já estamos falando de 60 bilhões de recursos sendo pagos em formas de benefício para mais de 870 mil participantes. Bom, nós estamos falando da previdência fechada, mas hoje, agora eu quero fazer uma pergunta para o Rafael Porto. Hoje no Brasil, existem vários tipos de plano de previdência, os abertos, PGBL, VGBL e os fechados. Os fundos que são patrocinados por empresas e os fundos instituídos, como é o caso da Quanta, né? Você pode falar um pouco sobre esses tipos de planos, Rafael, e principalmente dizendo o que as pessoas devem observar em um plano de previdência para saber se ele é seguro? Enquanto você pensa na resposta, eu quero só dizer para o pessoal que está tendo alguma instabilidade, eu vi aqui nos comentários, que no final a gente vai disponibilizar esse material para todos vocês que fizeram a inscrição, tá? E tem alguns comentários também que foram feitos ali, a gente vai falar pontualmente também sobre os nossos planos, um pouquinho mais para frente. Continuem conosco. Rafael, deu tempo de pensar? Deu tempo de pensar. As pessoas precisam pensar para escolher um plano de previdência seguro? Tá ótimo. Antes, deixa eu fazer também o meu agradecimento, né? Agradecer o convite. A Denise, eu tive a oportunidade de conviver com ela 2 anos diariamente, né? Para mim, aí um exemplo de liderança, é uma autoridade também na Previdência Complementar. Doutor Luiz, a mesma coisa, conheço ele há muitos anos, né? Tem o DNA de plano instituído de Previdência Associativa e está à frente da ABRAP hoje. E a gente vê a Previdência Associativa crescendo, não é à toa. Então, agradecer, estou honrado com esse convite, participar desse webinar com vocês dois. Bom, um aspecto que é interessante, ainda antes de entrar direto na resposta dessa última pergunta, é pensar sobre isso que vocês trouxeram agora da segurança, né? Como é interessante perceber que a segurança, ela não está pautada no único pilar, né? São vários aspectos que tornam a previdência complementar segura, né? Quando a gente analisa as respostas que vocês foram dando, a gente vê a quantidade, né? Quantos pilares não tem para manter a segurança da previdência complementar. Mas, então, trazendo a resposta, né? A Denise perguntou sobre os tipos de plano, ela mencionou bem a previdência complementar, ela pode ser dividida em 2 grandes eixos, né? A previdência aberta e a previdência fechada. A previdência aberta, ela é oferecida por bancos e seguradoras e, pelo próprio nome, ela é aberta. Qualquer pessoa, qualquer correntista de um banco pode ir lá e fazer o seu plano, como ela bem trouxe ali, PGBL, VGBL. O que diferencia esses 2 tipos de plano é a forma da sua tributação, né? Quando a gente analisa as entidades abertas ainda, antes de entrar na entidade fechada, que é o nosso foco, a gente tem um aspecto que é importante se dar conta, né? As entidades abertas de previdência complementar, elas possuem fins lucrativos. E por possuir fins lucrativos, elas tendem a ter taxas de administração, taxas de carregamento mais elevadas do que as entidades fechadas de previdência complementar, porque estas últimas não possuem fins lucrativos, né? E aí, naturalmente, isso reflete na rentabilidade, isso reflete naquilo que, de fato, vai formar o saldo de conta para o participante. Então, respondendo também já um pouco da última pergunta feita, né, algo que tem que estar muito claro ao participante ao escolher um plano de previdência é isso: qual é a taxa de administração, né, qual é a taxa de carregamento, como é que é esse histórico de rentabilidade, entre outras coisas mais, que eu vou responder logo adiante. Mas vamos falar um pouquinho de previdência fechada, que é o nosso foco, né? A previdência fechada também tem diferentes tipos de plano, né? Tem planos de benefício definido, planos de contribuição definida e planos de contribuição variável. Se eu pudesse falar de uma maneira a mais didática que eu consigo, maneira mais didática que eu posso ser, seria dizer o seguinte: nós poderíamos imaginar um plano de benefício definido como sendo uma grande caixa d'água, em que todos os participantes, patrocinadores, vertem contribuições para essa caixa d'água, e essa caixa d'água precisa ter uma quantidade de água suficiente para matar a sede de todos os aposentados e pensionistas, até que o último pensionista do último aposentado venha a morrer, né? E nós, atuários, né, que fazemos esse cálculo para verificar se a quantidade de água que tem dentro desse reservatório é suficiente ou não para matar a sede de todos, né? Se por algum motivo o atuário identificar que a quantidade de água é menor do que a necessária, os participantes, os patrocinadores vão ser convidados a pagar essa conta, que nós chamamos de déficit atuarial, né? Quando a gente fala de contribuição definida, a estrutura é muito diferente. A contribuição definida não há uma caixa d'água, não há um regime mutualista. Cada participante tem o seu próprio copo d'água, né? E ele vai colocar dentro do seu copo exatamente a quantidade de água necessária para matar a sua própria sede.
e a sua água não vai entrar no copo de água do outro participante. Não há mutualismo, né? Não há... cada participante tem o seu copo d'água distinto, e o que chama atenção no plano de contribuição definida é o seguinte: ele é com contas individuais não só na fase de capitalização, enquanto eu faço minhas contribuições, ele também possui uma conta individual enquanto fase de percepção de renda. Enquanto eu estou recebendo o meu benefício, eu continuo tendo o meu saldo de conta individualizado, segregado, e aí, por isso, esse plano não tem o que nós chamamos de risco de insolvência, um risco de dar déficit atuarial, né? Cada participante terá a quantidade de água que fez por merecer, na medida em que ele fez contribuições e, naturalmente, pela rentabilidade que foi alcançada pelo plano de previdência. E aí, por fim, passando rapidamente, um outro tipo de plano, que é o plano de contribuição variável, é aquele plano em que o benefício programado, né, a aposentadoria programada, conjuga aspectos tanto de benefício definido quanto de contribuição definida. Geralmente, os planos CVs, contribuição variável, ele tem contas individuais enquanto a pessoa está na fase contributiva, mas no momento em que ele se aposenta, o seu copo d'água, vamos dizer assim, é colocado dentro de um reservatório, de novo, com regime mutualista. E aí passa a ter os riscos, que nós chamamos de riscos atuariais, as pessoas sobreviverem mais que o estimado, da rentabilidade ser menor do que a esperada, passa a ter risco, então, depois que a pessoa vem a receber o seu benefício. E aí tem um aspecto que é interessante, que diferencia bastante. Num plano de contribuição definida, se eu venho a falecer depois que eu entrei em gozo de benefício, o meu saldo permanece ainda identificado para os meus beneficiários. Quando eu estou num plano mutualista e eu venho a falecer, a depender do tipo de benefício que eu estou recebendo, se não tiver reversão ao cônjuge, por exemplo, esse recurso vai para o plano para ajudar o mutualismo, de forma que aqueles que morreram cedo demais pagam aqueles que sobreviveram demais, né? Então, existe um mutualismo no plano de contribuição variável também, enquanto que no plano de contribuição definida não há. No plano de contribuição definida, de novo, há contas individuais, tanto enquanto ativo, tanto enquanto aposentado ou pensionista, e há a determinação correta de qual que é o saldo de conta de cada um desses participantes. E aí, trazendo algo interessante, esse é um plano, a Denise falou bastante sobre a segurança desses planos, até por ter contas individuais, e isso chama atenção porque quando a gente analisa a última década, 75% aproximadamente dos planos que foram constituídos nessa nova modalidade, que é de contribuição definida. Isso não é à toa, né? As empresas, os patrocinadores já não querem assumir os riscos atuariais que haviam nos planos benefício definido, né? Então, eles estão tendendo aos planos de contribuição definida, assim como é a Previdência Associativa. A Previdência Associativa, por força de lei, né, por força de norma, ela precisa estar estruturada na modalidade de contribuição definida, logo com contas individuais. Bom, para resumir e para concluir, né, essa minha resposta, eu entendo que alguns aspectos precisam estar em mente do participante ou do potencial participante ao escolher o seu plano. Como eu havia mencionado, a taxa de administração, a taxa de carregamento, e aí fazendo parênteses, a Quanta hoje, ela aplica as menores taxas no mercado, né, a Denise pode trazer isso em relação aos diferentes planos, mas são aspectos importantes porque reflete na rentabilidade. Mas mais do que isso, política de transparência, né, quanto eu consigo acessar as minhas informações, então transparência é muito importante, a governança interna qualificada, né, quem são os diretores, os conselheiros dessa minha entidade, porque eles, como o doutor Luiz nos trouxe, o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal é um órgão colegiado, eles nos representam o participante, representam o assistido, então é importante estar atento a todos esses aspectos ao selecionar o seu plano de previdência. Obrigada, Rafael. Luiz, eu vou pedir licença para você para fazer uma alteração de pergunta, porque o pessoal está participando aqui e, naturalmente, tem uma ansiedade aqui para falar sobre rentabilidade, recuperação e etc. e tal, né? Então, a gente escolheu o tema segurança porque a rentabilidade é um fator, mas existem N outros fatores que promovem a segurança do plano. Por isso que a gente escolheu esse tema. Mas como a gente tem essa pergunta, ela estava um pouco mais para frente, e eu estou vendo que o pessoal está querendo falar sobre isso, então, só em respeito aos nossos participantes que querem saber um pouco sobre isso, eu vou inverter uma pergunta, tá? Eu vou fazer mais uma pergunta pro Rafael e depois a gente volta contigo, tá? Tá. Os planos de previdência, né? Nós sabemos que são investimentos de longo prazo. Logo, eles aplicam também em ativos que também são de longo prazo, né? E todo mundo ficou muito assustado, como a gente está vendo aqui agora, né, nos nossos comentários, sobre os resultados e o impacto que a crise trouxe
para a rentabilidade, principalmente do mês de março, né? E aí fica a pergunta, por que isso aconteceu? Eu continuo aportando? Eu suspendo as minhas contribuições? Eu resgato? Eu troco de perfil de investimento? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso e depois eu complemento falando um pouco das nossas perspectivas futuras. Pode ser? Claro. Pode ser. Perfeito. Esse aspecto da segurança é interessante, né? Quando eu penso em segurança, fazendo uma analogia, me vem à mente a aviação, né? Eu não sei vocês ou quem está nos assistindo aqui se sente seguro voando, né? Eu, quando entro no avião, me sinto seguro. E eu sei que tem pessoas que não se sentem seguras ao entrar no avião, mas muitas vezes, ainda não seguros ou não se sentindo seguros, preferem entrar no avião e pegar o voo porque sabe que o risco é baixo, não é? Se a gente for ver por meio de transporte, ele, se eu não me engano, é o segundo mais seguro do mundo, só perde para elevador, né? Então, a probabilidade de um acidente na aviação é muito pequena, né? Muito pequena. E aí vem um aspecto que é a segurança e a sensação de segurança. Mesmo que esses não tenham a sensação de estar seguros, eles de fato estão seguros. Mas por que eles estão seguros numa aviação? E depois eu explico, fazendo essa analogia à entidade fechada de previdência complementar, no caso a Quanta. Porque existe muito conhecimento envolvido, né? Existe todo um histórico de aperfeiçoamento, de evolução, que faz com que um avião com aquela tonelada toda consiga voar, né? E consiga voar com um grau de confiabilidade muito grande, né? Então, é interessante perceber o seguinte, existe muito conhecimento, existe gestão de risco, existe gestão de processos, existe todo normatização, né? Fiscalização. Então, quando a gente pensa em aviação, isso nos remete a isso, porque existem diversos pilares que tornam a aviação segura, e a mesma coisa acontece com a entidade fechada de previdência complementar. O Luiz bem trouxe na primeira resposta dele, trazendo que existem aspectos que envolvem desde de normatização, órgãos colegiados como o CNPC, né, a própria Previc, que fiscaliza as entidades fechadas de previdência complementar. Então, a entidade fechada de previdência complementar, ela também tem a sua segurança pautada em diversos pilares, né, tanto externos, né, quando a gente fala de órgãos governamentais, também internos, dentro da própria entidade, né, tem um conselho deliberativo para deliberar sobre as questões mais estratégicas, há um conselho fiscal para fiscalizar as atividades e uma diretoria executiva capacitada para executar aquilo que foi deliberado pelo conselho. Então, existem aspectos externos e internos que permitem, que nos possibilita afirmar com segurança, né, que a previdência complementar é uma previdência segura. E aí, voltando então diretamente à sua pergunta, é natural que haja nesse momento de uma pandemia, de rentabilidades negativas, uma certa insegurança, uma sensação de insegurança, apesar de estar seguro, uma sensação de insegurança e até uma ansiedade, o que fazer, né? O que fazer daqui para frente? O que eu poderia trazer como uma visão pessoal e até o que eu tenho aplicado, né? Bom, com relação, de novo, a uma analogia, quando a gente vai pegar um voo, que é um voo de longa distância, assim como é a previdência é longo prazo, não faz sentido de que no momento de turbulência do avião eu queira pegar o meu paraquedas e pular do avião, né? A última coisa que eu faria no momento de grande turbulência do avião é pegar um paraquedas e pular. Eu afivelaria mais o cinto, né, que é o que é indicado pela tripulação, né? Então afivele os cintos, respira fundo e segue adiante. E mais do que isso, se for possível, pensem comigo, se nós analisarmos que nos últimos meses nós tivemos rentabilidades ruins, como a Denise nos trouxe, e isso foi geral, significa dizer que as cotas dos planos estão mais baratas. Então, significa dizer que é um momento interessante até de entrar num plano como esse, fazendo mais aportes do que o que eu realmente faço. Então, eu permaneceria contribuindo com as minhas contribuições periódicas, e, se possível, se eu tivesse uma margem para isso, eu faria ainda mais aportes, porque eu compraria cotas mais baratas. E, naturalmente, no momento em que isso começar uma recuperação, eu vou usufruir dessa recuperação em mais longo tempo e de uma maneira mais acelerada. Então, no que diz respeito às contribuições, eu não só manteria, mas, se possível, faria mais aportes num momento como esse, né? E aí, em relação à última pergunta que você fez sobre migração de perfil, aí é algo que é uma atenção que a gente precisa ter, né? Trazendo a minha experiência pessoal, eu migrei para o perfil mais arrojado, né, que está mais exposto à bolsa, há pouco tempo atrás. Eu entendo que não é o momento de sair desse perfil. Se eu saio desse perfil, vou para um perfil mais conservador, vamos dizer assim, eu acabo realizando a perda de uma rentabilidade ruim dos últimos meses.
E eu sei que, no longo prazo, a tendência de um perfil como esse é rentabilizar mais do que os outros, até porque nós chegamos numa bolsa com 120 mil pontos, estamos agora em torno de 80 mil pontos, então a gente sabe que a bolsa vai recuperar e vai chegar nos 120 mil pontos dentro de pouco tempo, né? Dentro de algum tempo isso vai acontecer. Então, para aqueles que estão em perfil mais arrojado, mais exposto à bolsa, eu permaneceria, eu não sairia agora, porque, como eu disse, não faz sentido no momento de turbulência do avião eu pegar meu paraquedas e saltar, eu prefiro esperar chegar até o meu destino. Agora, aqueles que, porventura, estejam nos perfis moderado ou mais conservador dentre os perfis, caso tenha apetite, tolerância ao risco, eu acho que é um momento interessante, oportuno, para você migrar para um perfil mais arrojado. Por quê? Porque você, se tiver tolerância ao risco, naturalmente, você usufrui de uma rentabilidade mais acelerada nos próximos anos aí. Então, eu acho que é o cuidado que a gente tem que ter sempre assim, qual é o meu perfil também, né? Se eu sou uma pessoa extremamente conservadora e avessa ao risco, também não faz muito sentido eu migrar para o perfil arrojado. Agora, se eu tenho um pouco mais de apetite e uma tolerância de segurar esse frio na barriga no momento em que acontecem as turbulências do avião, é o momento mais que oportuno de migrar para o perfil arrojado e fazer com que o seu saldo futuro seja alavancado por essa rentabilidade que a gente vai viver em pouco tempo, sair de 80 mil pontos para 120 mil pontos. Bom, obrigada, Rafael. E complementando, a Quanta ela administra 2 planos de previdência e ambos têm 3 perfis de investimentos. O perfil renda fixa, né? Que aí foi a grande dúvida das pessoas, por que o perfil renda fixa variou? Renda fixa não quer dizer que a rentabilidade não varia, quer dizer que os ativos comprados têm taxas negociadas. E no vencimento de cada ativo, a empresa ou o banco que a gente comprou aquele ativo vai pagar o valor negociado. Mas até chegar ao vencimento, esse papel ele só sofre a volatilidade causada pela marcação a mercado. Embora a gente não tenha vendido nenhum papel, porque nós não temos problemas de liquidez, o volume de resgate que a gente tem é muito menor do que o valor de contribuições que entram na Quanta. Então, a gente não precisou vender nenhum papel a um preço desvalorizado, mas muitos fundos abertos, inclusive fundos normais de investimentos, tiveram que se desfazer, porque as pessoas começaram a fazer muitos resgates, e isso causou a volatilidade no perfil renda fixa. Então, nós temos o renda fixa, que é composto por títulos públicos, na sua grande maioria, e são notas do Tesouro Nacional, são títulos públicos de longo prazo, e quanto maior o prazo de um papel, maior também a probabilidade de ele oscilar até chegar ao seu vencimento, mas são títulos públicos, e também títulos privados, de bancos como as letras financeiras ou debêntures de grandes empresas. E para todos os nossos participantes, na área restrita, vocês podem abrir a carteira e verificar que todos são papéis de altíssima qualidade, todos com rating A, 85% da carteira, inclusive com rating AAA, então são de uma qualidade muito alta. Essa precificação ela foi causada por uma situação pontual de mercado, ela já se recuperou no mês de abril, maio ainda melhor, mas ela tem a ver com muita gente resgatando dinheiro de fundos de investimento e gestores tendo que vender a preço de mercado. Mas a Quanta não está necessitando vender nenhum papel, então esta volatilidade ela não é uma perda, é uma expectativa de perda, mas ela não é uma efetivação de perda, porque na medida que a gente segura esses papéis até o seu vencimento, todos eles vão ter a sua recuperação. Por isso que agora não é o momento de resgatar, não é o momento de migrar para um perfil de investimento mais conservador, porque migrando, e isso foi bastante comentado aqui, migrando, a pessoa não teria a oportunidade de ter esse ganho, né? E por que a gente teve essa oscilação no perfil Quanta e no perfil renda variável? Porque nesses 2 perfis nós temos ações. Ações são pedacinhos de empresas. E quando eu compro um pedaço de empresa, eu estou comprando a expectativa de resultado dessa empresa. Mas tem muitos fatores na economia que vão afetar o resultado. Nem a nossa empresa, vamos imaginar quem é empresário, não consegue ter certeza exatamente do resultado da sua empresa. Imagine os investidores, né, com projeções, é impossível a gente mensurar com exatidão o resultado de uma empresa, né? Ela é influenciada por muitas coisas.
E quando o coronavírus afetou a nossa economia, afetou também a expectativa de resultado de todas as empresas, fazendo o nosso índice Bovespa, que é o índice que mede o desempenho geral das ações, cair de 118 mil pontos em janeiro para 63 mil pontos. Então, ali a gente viu uma queda muito grande que tem a ver com com o nível de confiança dos investidores caiu e com essa expectativa. Mas, e aí algumas pessoas perguntando, quando volta? Quando volta, né? Essa é uma pergunta que eu não sei responder quando volta. Até porque essa crise que a gente está vivendo é uma crise completamente diferente de todas as outras. Mas o que a gente pode dizer para os nossos participantes? Número 1, carteira de crédito, altíssima qualidade. Vocês podem checar e verificar isso na área restrita, né? Vocês têm acesso a essas informações. E que no que diz respeito ao mercado de ações, nós temos a grande parte da nossa carteira, elas são compostas por empresas. Eu falo grande parte porque quando eu falo numa parte menor, que seriam as small caps, que são empresas menores, eles representam muito pouco da nossa carteira. Nós temos uma composição muito focada em empresas que vocês conhecem e podem acessar. São empresas que têm capacidade de ultrapassar um momento de crise bastante grande. Por exemplo, uma das primeiras coisas que a gente fez quando a crise bateu, né, no mercado financeiro, a gente pediu uma reavaliação da nossa carteira para os nossos gestores. E a análise de estresse que eles fizeram foi olhando quais seriam as empresas que conseguiriam passar por um momento de crise por 2 anos. E aí nós estamos falando que, imagina as empresas ficarem 2 anos vivendo esta crise. Algumas talvez fiquem até mais. Mas as empresas que a gente tem na carteira, a grande maioria, são empresas que já estavam nessa condição de segurança. Outras a gente fez algumas readequações, porque nesse momento de crise também surgiram muitas oportunidades de empresas, porque todas as empresas tiveram o preço de sua ação despencando. E algumas empresas ficaram com um valor muito abaixo. Então, a gente conseguiu acessar empresas que lá atrás a gente não tinha, porque o gestor acreditava que o valor estava muito alto. E agora a gente conseguiu fazer uma reestruturação de um percentual da nossa carteira. E já com um ganho que abril, a gente já teve aí um impacto nesses resultados. Por exemplo, o índice Bovespa fechou em abril em 10%, a nossa carteira já fechou em 12%, né? Então, a gente tem uma perspectiva de recuperação, e para falar dessa perspectiva, eu vou citar para vocês o passado. Nas últimas 4 grandes crises que nós tivemos aqui no Brasil, a gente teve, em média, uma queda de 50% no índice Bovespa. Esse ano, a queda foi de 43%, a pior queda, né? Então, nessas crises passadas, que a gente teve uma queda de 50%, depois de 1 ano, em média, as ações ou o índice Bovespa tinha voltado 123%. Ou seja, 23% acima, né? Que caiu 50%, tem que subir depois 100%. E depois de 24 meses, tinha ultrapassado em 220%. Então, o que os nossos gestores acreditam? Nós estamos falando de um time aí de entre 6 e 12 meses e de uma recuperação aí que vocês devem estar percebendo na cota. Então, agora, efetivamente, não é hora da gente sair de um perfil que tem maior risco e ir para um perfil de menor risco. Deixem para fazer isso no momento mais adequado. E a gente está aqui para ajudar vocês nas dúvidas pontuais que vocês tiverem. Nós já atendemos aqui mais de 800 pessoas, dando um atendimento exclusivo para as dúvidas pontuais. Então, quem quiser, faça isso, porque a gente está aqui à disposição de vocês. Nós somos uma entidade fechada que foi criada para dar para vocês um atendimento diferenciado. Então, faça um contato com a gente, a nossa central de atendimento, os nossos gerentes de previdência, todos estão preparados para dar a resposta que seja específica para a dúvida de cada um de vocês. Eu fiz essa retomada aqui. Desculpa, Luiz, é que o pessoal estava realmente querendo saber sobre a rentabilidade, né? Lógico. A gente optou por fazer esse webinar sobre segurança, porque na pesquisa que a gente fez com os nossos participantes, o item segurança veio em primeiro lugar e o item investimentos veio em segundo. Mas a gente já colocou ali para vocês uma pesquisa. Certamente o segundo webinar vai ser só sobre perfil de investimentos e vai ser esse mês ainda, porque mês que vem a gente vai ter migração de perfil, então a gente vai ter um outro webinar falando só sobre isso.
Agora a gente vai voltar um pouquinho no nosso tema segurança, porque essa crise vai passar, os ativos financeiros vão voltar a se valorizar e tem outros elementos que também trazem segurança ao plano de previdência e que trazem perspectivas de crescimento também. Então, agora eu vou voltar aqui a palavra com o Luiz. A gente vai falar um pouquinho mais sobre quanto ainda mais para frente, mas eu quero fazer mais uma pergunta aqui para o Luiz para aproveitar. O Luiz é uma pessoa que está sempre defendendo a previdência complementar junto aos órgãos governamentais. E aí, Luiz, eu queria te perguntar que tipo de incentivo você vislumbra, né, incentivos governamentais que tornem a previdência complementar fechada mais atrativa ainda para os nossos participantes. Então, essa crise ela pode, num primeiro momento, fazer com que as pessoas talvez poupem menos. Mas que tipo de ações a Abrap vem buscando junto ao governo para tornar esse segmento de aplicação de longo prazo mais benéfico ainda para as pessoas e para as empresas? Eu abriria dizendo o seguinte para você, até entrando um pouquinho na conversa que você estava tendo com o teu participante aí agora. Não olhem extrato mês a mês, ou melhor, vejam o extrato, mas não avaliem o mês a mês. Um plano de previdência complementar, ele não pode ser visto com menos de 5, 10 anos. Então, essas oscilações existem, elas são, de novo, contábeis, não se leva a resultado nenhum, e o que está sendo levado agora, nessa cota que vocês estão apontando, vai voltar. Esse era um ponto que eu queria, com muita tranquilidade, o sistema de novo, a gente já falou sobre isso. Eu queria também te falar, assim, nesse momento com essa epidemia tão grave, inesperada, onde todo mundo está sendo absorvido por vários ambientes, nós tivemos, ainda bem, uma reforma da Previdência um pouco antes, né? A gente sabe que, à luz aí desse pacto de gerações no regime de repartição simples, né, à luz, de um lado de cá, né, o informalismo, poucos trabalhadores, pejotização, o novo perfil de trabalho, etc. Do lado de lá, aposentadorias precoces, muitos aposentados, então o regime geral brasileiro não se sustentava, né? Diante disso, tivemos uma reforma paramétrica necessária, né? Gostaríamos de ter uma estrutural, porque certamente daqui a 10 anos nós vamos estar falando de previdência, de reforma do regime de seguridade, com certeza, né? Mas o fato nós tivemos uma reforma da previdência, as pessoas estão mais sensíveis de que vão ter que trabalhar mais tempo, que as pessoas vão contribuir mais para o regime geral, e aí vem a boa notícia, as pessoas vão viver mais. É inconcebível hoje que alguém no regime geral tenha uma média de aposentadoria de 54, 55 anos, né? E no mundo está se praticando 65, 67. Então, a gente traz a reforma da Previdência para parâmetros internacionais, só que, ao mesmo tempo, as pessoas nessa preocupação vão ter um benefício inferior, não tem, a conta não fecha. Dentro dessa estrutura, as pessoas sabem que vão viver mais e com que qualidade de vida, né? Se vão receber menos do INSS. Então, já antes, né, um pouco dessa pandemia, dessa loucura que se instalou, o sistema vinha num regime crescente, quer dizer, a gente vinha ampliando a previdência complementar, em especial os instituídos dentro desse perfil, né, que ele tem, quer dizer, estão fazendo a previdência complementar chegar a um maior número de pessoas, ampliando essa proteção para os familiares, porque as pessoas vão precisar de proteção adicional para ter qualidade de vida, né? Então, dentro desse cenário, né, que a gente precisa de muita ousadia, a gente vê os números da conta de novo, são mais de 100 mil pessoas. E certamente agora, né, onde as pessoas, elas mais do que nunca estão refletindo sobre questão de proteção social, que é uma coisa que a gente já falou, né, tem uma demanda reprimida. As pessoas, hoje, um avô quer fazer um plano fechado que dá um retorno para o neto, né? Hoje em dia, você sabe que o jovem, o nativo digital que pensa diferente, ele procura um plano, um desenho flexível, e isso instituído oferece, inclusive, além dessa rentabilidade toda na sua estrutura, até uma flexibilização, quer na portabilidade, quer no resgate parcial, enfim, um desenho hoje que atende esse novo trabalhador, né? E o sistema, para isso tudo acontecer, em especial agora pós-pandemia, passando e dando continuidade àquela estratégia de ação que o sistema já vinha em crescimento, e entrando objetivamente na sua pergunta,
Isso tudo vai acontecer. Hoje, nossos dirigentes são certificados, são capacitados. Nosso sistema hoje não tem espaço para amador. Nós temos entidades de ponta, inclusive com tecnologia, que é a coisa hoje que mais fala. Temos, que é a Quanta, cito outro exemplo da Quanta, aproveitando aqui o webinar de vocês, porque isso tem que ser dito, né? Temos tudo isso. Agora, se nós não tivermos na agenda de prioridade do governo brasileiro, que é incrementar a poupança de longo prazo nesse país, criando incentivos, como acumulou mais de 20 anos proposta da Abrap, alíquota zero. Eu renunciei a um consumo imediato para gosto de um benefício futuro, 20 anos. Eu acumulei recursos por um período, para ter uma renda qualificada num período da inatividade. Esse dinheiro ficou, na verdade, sendo capitalizado e sendo abastecido, fomentado o mercado de capitais. Ele foi investido em infraestrutura. O Brasil precisa disso. O BNDES, ele não tem mais linha de financiamento inclusive. Então, nós, enquanto também na atividade meio, grandes investidores institucionais que somos, se a gente tiver um incentivo para incrementar a poupança de longo prazo nesse país, né? E, de novo, o nativo digital, os jovens, as pessoas fazem conta. É inconcebível hoje você não poder, dentro de uma declaração simples de imposto de renda, não ter a dedução do seu plano de previdência. Ou mais que isso, às vezes até na completa, que a gente sabe a diferença que tem hoje, que é fundamental. Né? Num outro produto vendido por uma aberta, que além de ter o lucro, você tem ali também uma vantagem tributária para um produto com perfil financeiro. Não tem problema nisso, eu acho que o mercado tem perfil financeiro para várias pessoas que têm interesse. Agora, quem queira um produto previdenciário somos nós. Né? O sistema hoje fechado de previdência complementar tem 2.700.000 trabalhadores na ativa e mais os 870 mil aposentados e assistidos que eu me referi. Isso dá aproximadamente, isso é bom para atuar, advogado não é muito bom de conta, mas vamos um pouquinho para cima de 3 milhões e meio de pessoas. Aí nós temos o dependente dele, nós estamos falando aí de direto e indiretamente 6, 7 milhões de pessoas, para 13% do PIB, pagando 60 bilhões de benefícios. E as pessoas, nós vamos precisar ampliar isso. O Brasil precisa de poupança de longo prazo. Agora, para ampliar, para você criar um ativo digital, não dá para ter um produto que é tributado na hora que você põe o dinheiro e tributado tudo no final, quando você gosta do benefício. O jovem sabe que esse produto não é para ele. Né? Então, dentro desse cenário, e isso é importante ser dito agora, nesse momento de pandemia, e que está todo mundo envolvido, engajado, nós temos esse senso agora de reflexão. O governo brasileiro realmente ele vem estudando medidas. A gente teve reunião no CNPC, que é o nosso órgão de regulação, são 9 assentos, 6 do governo brasileiro, 3 da sociedade civil. Tivemos em um mês 4 rodadas de reuniões extraordinárias com pauta aberta. É o que a gente nota, é um trabalho saindo dentro do Ministério da Economia ali envolvendo aí a Subsecretaria de Previdência Complementar, Secretaria de Previdência, enfim, diversos interlocutores, mostrando, né, que ali a Previdência Complementar está na pauta de prioridade. Então, desde a inscrição automática, que hoje é um projeto numa emenda constitucional e nasceu lá com uma proposta de resolução, o que eu quero dizer é que nós estamos na prioridade. O nosso sistema, o que precisa ser visto, é um sistema que gera riqueza para o país. É um sistema que tem um papel fundamental no aspecto social, mas também muito grande na macroeconomia. Quem sabe gerir poupança de longo prazo somos nós. Né? E agora, dentro do segmento, o servidor público hoje vai estar servido por uma previdência, está servido por uma previdência complementar. O FUNPRESP, que é a previdência complementar do servidor público hoje, mais de 2 bilhões, mais de 100 mil, está como a Quanta, nasceu ontem e já é uma referência. Então, toda essa estruturação hoje, regulatória que a gente já falou, legal, dentro dessa finalidade social maior, que é dar proteção adicional para as pessoas têm a longevidade, né? As pessoas estão sensíveis à longevidade, sabem que vão vir, mas precisa ter qualidade de vida. Temos uma demanda reprimida e as pessoas precisam proteger seus dependentes também. Então, são medidas fundamentais e a gente precisa agora, mais do que nunca, pegar alguém, um segmento, pegar cientistas, pegar aquelas pessoas que pensam, que têm experiência, né, para traçar uma estratégia dentro do abastecimento da poupança de longo prazo para que a gente possa ajudar, né, o Estado brasileiro a solucionar esses problemas sociais e macroeconômicos. Acho que o sistema tem muito a contribuir nesse momento em que o mundo passa esse problema, enfim, terrível. Obrigada, Luiz. Então, eu acho que, em resumo, né, os incentivos tributários são, eu acho que é o grande foco da Abrap também, né?
e ali eu acho que realmente é algo que pode estimular as pessoas, é isso que a gente está lutando bastante, né, para ter mais incentivo tributário na Previdência. E no mundo é incentivo tributário, viu, Denise? Tem incentivos outros que você pode, dentro de uma estruturação do plano, uma evolução, no ambiente tecnológico, no ambiente de gente, tem várias medidas para você tomar. Agora, para o cara renunciar a um consumo imediato hoje, ele tem que ter um incentivo, sabe? O jovem sabe fazer conta, o nativo digital hoje está ligado, então é um incentivo fiscal em especial, que é a grande questão do sistema. Uhum. Bom, deixa eu falar aqui um pouquinho sobre os comentários, assim, muita gente comentou, fez perguntas, eu estou bem feliz, e eu gostaria de continuar respondendo todas elas, né? Mas a gente tem um tempo aqui do nosso webinar, mas quero pedir para vocês mandarem para a gente no privado o telefone de vocês, e amanhã é quarta, quinta, a gente faz, nesses 2 dias, a gente faz contato com todos vocês, vai ser um prazer poder responder todas as perguntas de vocês, são perguntas muito boas. Hoje a gente fez uma provocação, é importante as pessoas pensarem mais sobre previdência, sobre a segurança de suas reservas, né? Eu quero aproveitar esse tempinho final para falar um pouco sobre a Quanta, que muitas pessoas pediram. O que a Quanta está fazendo, né? O que ela fez para poder fazer a gestão nesse momento de crise? Bom, primeiro é importante todos vocês saberem, a Quanta tem 15 anos e nos últimos 2 anos ela já vinha num processo muito intenso de transformação digital. Então, a gente já vinha transformando todos os nossos processos para dar bastante autonomia para os nossos participantes. Então, esse processo permitiu que a gente colocasse 100% do nosso time em home office em um dia. Já na primeira semana, a gente conseguiu executar todos os nossos processos de trabalho dentro dos nossos prazos normais. Então, a gente não teve atraso nos nossos processos de trabalho. Nós fizemos, nesses últimos 2 meses, mais de 9 mil atendimentos normais dos nossos participantes, porque nós temos mais de 100 mil participantes. Nós continuamos com a nota de atendimento de 9,7. Então, por favor, quem tem dúvidas, não fique com esses dilemas, né? Pensando ou... Enfim, converse com a gente, a entidade é de vocês, né? Então, nós temos um nível excelente de atendimento. Na gestão de investimentos, nós temos 8 gestores, são 8 fundos exclusivos e mais um gestor macroalocador. Nós temos diálogos praticamente diários com esses gestores, fizemos análise tripla, 3 gestores analisando toda a nossa carteira de crédito, para eu poder dar segurança para vocês de que nós temos uma altíssima qualidade de ativos de crédito. Fizemos um trabalho bem importante de risco de liquidez, embora o nosso volume de resgate ficou muito aquém do que a gente imaginava. Nosso volume foi muito baixo, porque nós temos um grupo de participantes que tem uma visão mais de longo prazo, diferente das pessoas que estão no perfil de previdência aberta, que teve muito resgate em VGBL. Aqui isso não aconteceu. O nosso número de pessoas que solicitaram o resgate não teve um aumento significativo no mês de março. Então, nós fizemos várias ações em termos de investimento, fizemos um rebalanceamento da carteira de ações, sim, e fizemos um trabalho bem mais intenso de comunicação e educação. Então, eu queria pedir para vocês, sigam a gente no Instagram, nas redes sociais, baixem o nosso mobile, a gente coloca toda semana notícias no mobile, vídeo, a gente fez vários vídeos, papo com os gestores de investimentos, para poder explicar tudo isso de uma maneira mais detalhada. Então, por exemplo, foi feito perguntas ali, renda fixa, renda variável. No nosso YouTube tem um diálogo profundo sobre isso, sobre renda fixa e renda variável. É difícil a gente conseguir em uma hora contemplar a ansiedade de todos vocês, mas ainda assim eu fiquei muito feliz com os comentários, porque é isso que a gente precisa entender a dúvida de vocês e ter o momento e o espaço para poder explicar aquilo que faz a gente se sentir seguro, né, aqui enquanto gestores e administradores. Então, estamos atuando fortemente em todos esses canais de comunicação e educação. E o que eu posso pedir para vocês, participantes, fiquem tranquilos. Nós já tivemos uma rentabilidade no mês de abril que foi bem diferente de março, né? Uma rentabilidade que fechou positiva em todos os perfis. Agora, em maio, nós temos um perfil de renda fixa que continua positivo, continua bom, mas nós temos um índice Bovespa que está caindo esse mês, então, nos próximos meses, a gente vai ver ainda volatilidade, e que não tem a ver com as decisões da Quanta, tem a ver
com o ambiente econômico que a gente está inserido, né? E a gente prefere ser transparente, explicar, e que, inclusive, vocês acessem a carteira de investimentos para ter também a tranquilidade. Mas lembrem que nós estamos aqui, nós somos especialistas nesse segmento, e a gente tem que buscar as melhores alternativas e esclarecer isso para vocês, explicar isso para vocês, e a gente está disponível para fazer isso no momento que for mais oportuno para vocês. Então, para encerrar aqui, Luiz e Rafael, quero agradecer muito a participação de vocês dois. E qual é o recado final que vocês têm para dar aí para os nossos participantes? Luiz. Bom, o que eu, dentro dessa relação Quanta participante, o que eu quero é que a Quanta consiga proteger o maior número de pessoas ligadas ao senhor, seus familiares, buscar aí dentro desse retorno, dessa estrutura toda da Quanta, a devida tranquilidade para que você possa acumular recursos e ter aí uma renda no final. Estão no caminho certo, a Quanta é uma referência, um trabalho de altíssimo profissionalismo, e a gente está acompanhando bem, porque a gente, como eu disse, enxerga na Quanta um benchmark no segmento. Parabéns pelo trabalho, Denise. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, Luiz. Eu queria comentar algo sobre o próprio momento que a gente está vivendo, né? Eu entendo que essa pandemia vai trazer para a gente grandes oportunidades, especialmente no que diz respeito ao aprendizado, no que diz respeito à consciência previdenciária, algo que o brasileiro ainda não tem, que a gente está aprendendo agora sobre essa ideia de poupança de longo prazo. Quando a gente olha para outros países, especialmente na Europa, eram guerras, invernos rigorosos, né, invasões, enfim, grandes epidemias, eles já viveram isso. Então, eles criaram ao longo dos séculos essa cultura de poupança de longo prazo, enquanto que nós brasileiros não tivemos ainda essa oportunidade. Talvez seja essa a oportunidade que a gente precisa para ter uma mudança, né? Uma virada de chave para que a gente comece efetivamente a pensar em poupança de longo prazo. Eu falo isso no brasileiro médio, né? E trazer que, dado isso tudo que a gente conversou, que a Previdência Complementar Fechada, especialmente a Quanta, é sim uma alternativa segura de longo prazo para que as pessoas possam ter essa tranquilidade de saber que a rentabilidade negativa é um momento de turbulência que aconteceu, dada a pandemia, mas que vai haver uma recuperação e, pessoalmente, não acredito que vai demorar tanto. Né? Se a gente pensa em longo prazo, o doutor Luiz trouxe isso, uma relação de 50 anos com o plano de previdência, a gente está falando de 30, 20 anos em alguns casos, mas nós vamos ter uma recuperação muito mais rápida do que isso com as rentabilidades que a gente vai alcançar em breve. Tá? Então, trazendo mais no sentido de segurança e tranquilizar todos que não é no momento de turbulência que a gente vai pegar o paraquedas e saltar do avião, né? Que a gente permaneça até o final da nossa jornada. Obrigada. Isso aí. Bom, quero agradecer mais uma vez a todos os participantes e dizer que eu compreendo completamente esses comentários, mas quero lembrar que quando a gente tem uma relação com uma instituição financeira, né, a gente está acostumado a sempre, digamos assim, perder, né, para a instituição financeira e ficar com esse sentimento de que a instituição está do outro lado e não do nosso lado. Mas eu quero lembrar a todos vocês que a Quanta é uma entidade sem fins lucrativos. Ela foi criada pelo cooperativismo e o nosso interesse aqui é único, voltado para o participante. Nós não estamos aqui do outro lado, nós estamos do mesmo lado, do lado dos participantes que querem, sim, fazer uma programação, um planejamento para sua aposentadoria, ter reservas bem administradas. E por essa razão, a gente é bastante transparente, embora muitos participantes não utilizam todos os canais que a gente tem, mas eu convido todos vocês a participarem dessa construção de futuro. Nós somos os administradores, os agentes fiduciários, mas vocês são os maiores interessados, né, em acompanhar as reservas de previdência. Vocês têm uma entidade fechada e se não nós darmos as informações claras e transparentes para vocês, quem vai dar, né? Então, usem os nossos canais, tragam as dúvidas que vocês têm para nós. E fiquei feliz também porque eu tenho um monte de perguntas já para o próximo webinar. Já estou ansiosa para fazer o próximo webinar, que vai ser totalmente focado aí nos investimentos. Então, vocês vão ser os primeiros a serem convidados, embora individualmente aí fica o meu compromisso aqui. Eu e os gerentes de previdência, nós vamos fazer contato com vocês, porque eu vi alguns comentários ali bem bacanas e que a gente tem como colaborar, tem resposta para quase tudo isso que foi colocado. Eu só não sei quando que o coronavírus a gente vai conseguir estabelecer isso. Foi uma pergunta feita, eu não tenho essa resposta, mas tudo que tem a ver com previdência e com investimentos, a gente tem essas respostas para dar para vocês. Então, aguardem o nosso contato.
Muito obrigada mais uma vez pela participação de todos vocês. Fiquem bem, vida longa e uma vida boa aí para todos vocês. Obrigada, boa noite. Tchau, obrigado.